os teus filhos, meu Pai, hoje, que eu hoje tenha, meu Pai, um coração como uma terra boa, para receber essa palavra e para que ela possa frutificar em nossas vidas. Amém e amém. Amém? Queridos, presta atenção, se atenta aqui para o altar. Hoje eu trago uma mensagem que ela é simples, mas profunda. Deus colocou no meu coração essa mensagem e talvez nos últimos anos foi uma das palavras que mais ministrou o meu coração, que mais me tocou, que mais profundo falou a minha alma. E eu tenho certeza que ela vai falar muito com você. O tema da palavra hoje é: não termina em você, começa em você. Você pode dizer isso, só que agora em primeira pessoa. Eu estou falando em segunda pessoa, porque eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Mas você pode dizer assim, ó: não termina em mim. Diga: começa em mim. Diga assim: não termina em mim. Diga: começa em mim. Preste atenção. As coisas que Deus tem para fazer na nossa vida são coisas muito grandes. As coisas que Deus tem para fazer e para cumprir, as promessas da sua palavra, são promessas tão extraordinárias, que algumas elas fogem ao nosso entendimento. Algumas elas fogem à nossa compreensão. Olha o que fala aqui em Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. Esse texto que eu pedi para você abrir. Acompanha comigo no telão. Olha o que o próprio Deus está falando. Quem está falando é, gente? Quem está falando é? O seu Deus, o meu Deus está falando, amém? Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança. Diga assim: Deus tem planos bons, de esperança e futuro. Diga: para mim. Versículo de número 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o... Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra sobre a sua vida? Glória a Deus, aleluia. Preste atenção, fecha a sua Bíblia aí e atenta aqui para o altar. Olha aqui para o altar, se conecta totalmente com o altar de Deus agora, para que o Senhor possa falar com você. Queridos, as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, elas são grandiosas, elas são poderosas. Por que Deus falou com o povo dele aqui, com o seu povo conosco? Ele disse assim, sou eu que sei. O que Deus estava dizendo aqui de início, para a gente abrir aqui, para a introdução? Deus estava dizendo assim, não, você acha que sabe o que eu quero para você, mas você não sabe. Você acha que conhece a minha vontade sobre a sua vida, a sua família, mas você não conhece ela, porque ela é muito grande. Sabe, hoje eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão assistindo esse vídeo, que estão agora sentados aqui nas poltronas, que você talvez está vivendo uma situação de dor, de tristeza, uma situação de angústia. Talvez tenha algo que paira na sua mente e você pensa assim, não, mas como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair dessa situação? Será que é assim que Deus quer? Será que é nesse sofrimento, nessa dor, nessa tristeza, nessa depressão que Deus quer que eu viva? Não, filho, Deus está te dizendo, Ele tem planos bons para você, Ele tem planos de esperança, Ele tem um futuro grandioso. Se você clamar a Ele nessa manhã, se você buscar Ele de todo o coração, Ele vai revelar os planos dEle sobre a sua vida. Você crê? Diga amém? A palavra ainda diz, lá em Isaías fala, em Isaías 58, verso de número 8, Deus fala assim, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Diga assim, os pensamentos de Deus são diferentes dos meus pensamentos. Isaías continua declarando em nome do Senhor, dizendo assim, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Diga assim, Deus tem pensamentos grandes sobre a minha vida. Diga, Deus tem caminhos grandes para que eu trilhe. Diga, Deus
tem coisas grandes para cumprir na minha vida. Quem crê nisso de todo o coração, dá um glória a esse Deus, diga aleluia a Ele, aleluia, glória a Deus. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Por que o senhor está contando isso? Querido, porque eu quero que você entenda algo aqui, e aqui está a chave dessa palavra de hoje. Por não entendermos o tamanho, a grandiosidade daquilo que Deus quer fazer, a grandiosidade dos planos de Deus na nossa vida, por não termos a magnitude, não dá para mim ver tudo, não dá para mim contemplar toda a grandeza do futuro, das promessas. Filho, por mais que nós venhamos a estudar a palavra, venhamos a orar, venhamos a ter fé, nós nunca vamos conhecer toda a plenitude dos planos de Deus. Deus sempre vai ter algo maior para fazer na nossa vida. Deus sempre vai ter um plano maior. Por não compreendermos, sabe o que acontece na nossa vida? Acontece que muitas vezes, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, nos momentos de tempestades, nós pensamos, está tudo acabado. Nós pensamos, a minha história está acabando aqui. O meu sonho está acabando aqui. Por não termos a magnitude do que Deus quer fazer, quando nos deparamos com situações que são maiores do que nós, que são mais fortes do que nós, que parecem ser maiores do que a nossa própria força, nós começamos a pensar, vai acabar. Acabou. Nós começamos a pensar, vai terminar aqui. Aqui é o ponto final. Aqui é o fim da minha história. Aqui é o fim da minha família. Aqui é o fim do meu sonho. Aqui é o fim do meu projeto. Só porque o tema da palavra é, não vai terminar em mim, vai começar em mim. Não termina em você, não termina nesse cenário. Deus só vai começar, filho. As situações de lutas são, na verdade, recomeços de Deus na sua vida. As situações de adversidade não são o fim, porque o plano que Deus tem é tão grande, que essa situação que você está passando, ela só vai marcar um ponto de recomeço, um ponto de uma nova história, de um novo testemunho, de um novo favor dele na sua vida. Eu quero te dizer que não vai acabar assim, vai continuar agora uma história nova. Você está terminando uma história sua aqui na terra, você está terminando algo que era céu, uma força sua diante de uma situação adversa. Você está terminando algo que você está pensando, não, meu sonho acabou aqui. Deus está te dizendo, só está começando, só está iniciando a minha história na sua vida. Essa manhã foi marcada para novos começos, para novas histórias. Quem vai viver isso, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Acredite. Deus só está começando. Pastor, você não sabe a minha história, mas eu sei que se você crer, essa manhã vai ser só de um começo. Essa manhã vai ser só o começo daquilo que Deus quer fazer. Acredite, os planos dele são de vida para você. Acredite, os planos dele são de esperança para a sua casa. Os projetos dele são maravilhosos para a sua vida. Pastor, mas não é isso que eu estou vivendo. É porque Deus quer promover um recomeço hoje para você. Querido, olha para a Bíblia comigo aqui. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia aqui, pela palavra de Deus. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Abraão. Um dia, Abraão entrou dentro de uma tenda, com 80 anos de idade. E dentro daquela tenda, Abraão chorou. E ele falou, Senhor, eu sou velho, eu não tenho nenhum filho, eu vou morrer, a minha esposa é velha, e nós não vamos ter nenhum herdeiro. Eu vou deixar tudo que eu conquistei para os meus empregados. A minha história está acabando aqui, Senhor. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai dessa tenda que você está nela.
vem para fora, Abraão. Era noite. Deus falou assim: Abraão, olha para as estrelas, porque eu quero te dizer, Abraão, que o seu sonho, ele não está acabando aqui por causa da sua idade, por causa da sua condição física, mas ele está começando agora como uma história que eu estou escrevendo para você. Assim como são as estrelas dos céus, assim como são numerosos os grãos de areia da praia, assim vai ser a sua descendência. Abraão, você vai ter filho. Abraão, você vai realizar o seu sonho, você vai viver a promessa. Abraão, não está acabando em você, está começando agora em você. Deus fala com você, filho. Aquele sonho que você pensou que estava enterrado, que tinha acabado, Deus está dizendo, ele não vai acabar em você, ele vai começar em você. Deus vai escrever uma nova história. Aleluia, aleluia. Diga assim: não acaba em mim. Diga: começa em mim. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Elias, profeta, cheio de fé. O homem que orou para não chover e não choveu. O homem que pediu para Deus responder com fogo dos céus e o fogo desceu. Só que em um determinado momento, a palavra fala que Elias sentou debaixo de uma árvore e falou: Deus, para mim acabou. Eu não tenho forças mais, Deus. E Elias, ele não tirou a vida dele, mas ele falou com Deus: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida e me leva, porque eu não quero viver mais. Para mim não dá mais, Deus. Para mim eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força. Deus me fala aqui de pessoas que você falou uma oração como essa para Deus outro dia. Você disse: Senhor, eu não tenho mais força. Eu acho que se eu morresse era melhor. Eu acho que se a minha vida acabasse era melhor. Eu acho que se eu partisse desse mundo era melhor. Como quem falando com Deus: Deus, se o Senhor quiser tirar minha vida, o Senhor pode tirar. Só que para Elias, a história dele acabaria ali debaixo daquela árvore. Talvez para alguém aqui a sua história ia acabar dentro daquele quarto chorando. Talvez para alguém aqui a sua história ia acabar numa boca de fumo usando drogas. Talvez para alguém aqui a sua história ia acabar com a família destruída, com os filhos escravizados no pecado. Talvez para alguém aqui a sua história ia acabar com humilhação. Mas Deus está dizendo para você: não vai acabar com você, vai começar com você. Não vai acabar com você, vai começar em você. A Bíblia fala que Deus, quando ele viu Elias ali, ele disse: Elias, eu vou te alimentar. E Deus usou pássaros para levar pão e água para Elias. Falou assim: come desse pão, Elias, que representa Jesus, bebe dessa água que representa o Espírito Santo, porque você vai caminhar e eu vou fazer muitas coisas na sua vida. Está começando uma história de vitória, está começando um novo ciclo na sua vida. A Bíblia fala que Elias comeu, ele bebeu, ele caminhou 40 dias no deserto, ele ungiu reis, e aquilo que Elias pensou que ia acontecer, que ele ia morrer, foi a única coisa que não aconteceu, porque em vida Deus transladou e levou Elias para os céus. Querido, isso que você está pensando que vai acontecer de ruim, é aquilo que Deus não vai permitir acontecer na sua vida. Isso que você está temendo, se você crê nele, é exatamente disso que Deus vai te livrar. Isso que você está temeroso, ansioso, preocupado, se você crê em Deus, não vai acabar a sua história aí. É aí que Deus vai começar uma nova história. Quem crê dá glória a Ele. Aleluia, aleluia. Caminha comigo na Bíblia, anda comigo pela palavra. Eu fico pensando sobre as irmãs Marta e Maria. Quando elas mandam um recado para Jesus, elas dizem assim: Senhor Jesus, manda falar com Jesus que nosso irmão está doente, Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus, ele leva 4 dias para chegar no local, em Betânia. E Lázaro morre. Ele chega no 4º dia após a morte de Lázaro. E a própria palavra diz que quando Jesus encontra com elas, uma delas diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, essa tragédia não teria acontecido. Algumas pessoas, elas olham, quando elas encontram com Jesus, elas dizem assim: se eu tivesse conhecido esse Jesus antes,
tragédias não teriam acontecido na minha vida. Se eu tivesse conhecido esse Jesus antes, coisas grandiosas poderiam ter acontecido na minha vida. Só que Deus está te dizendo aqui hoje, filho, para de olhar para o passado. Olha para o Jesus que está sendo apresentado hoje, porque se você crê nele, o começo é hoje, a nova história se inicia hoje. As percas que você teve no passado não vão se comparar com o ganho que você vai ter em Cristo a partir de agora. E Jesus disse, fala assim, não, mas ele vai ressuscitar. E ela não entende, pensando que era a ressurreição do último dia. Mas Jesus, ele diz uma frase que ela é conhecida hoje, para escrever o maior milagre do ministério terreno dele. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, vai viver eternamente. Deus está te dizendo, se tiver alguma coisa que morreu na sua vida, mas se você crê em Jesus de verdade, a partir de hoje, vai ter vida nesse lugar, vai ter ressurreição de sonhos, vai ter ressurreição de projetos, vai ter ressurreição de esperança, vai ter ressurreição de sorrisos, de casamentos, de famílias, de projetos vindos de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Ei, Jesus, ele na frente do túmulo, ele diz, tira a pedra. E você conhece o final da história. Para muitos não tinha vida naquele túmulo, mas Jesus diz, tem vida ali. Mas já tem 4 dias, Senhor, está fedendo. Filho, a área mais mal cheirosa da sua vida, a área mais mal cheirosa da sua vida, com uma palavra vinda de Jesus, ela se transforma em perfume, ela se transforma em algo lindo. O lugar mais deserto da sua vida, a parte mais seca da sua alma, com uma palavra vinda de Jesus, ela começa a florescer. Ei, Jesus ressuscita Lázaro, e ele diz, venha Lázaro, porque aqui não está terminando uma história, aqui está nascendo o maior testemunho do meu ministério, a ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias. Diga assim, não vai acabar em mim. Diga, vai começar em mim. Eu fico pensando sobre aquela mulher adúltera, lá do Evangelho de João. Quando as pessoas estão levando elas até Jesus, os acusadores, ela deve ter passado um filme na cabeça dela, pensando assim, daqui a pouco a minha história termina. Porque ela sabia que ela estava sendo levada para ser apedrejada. Ela sabia que ela estava sendo levada para que eles matassem ela em público, expôssem o pecado dela. Quantas vezes quando nós caímos, quando nós falhamos, nós pensamos, a exposição da minha queda, a exposição da minha fraqueza, vai colocar um fim na minha história. Só porque quando ela chega diante de Jesus, pensando, a minha história acaba aqui. Terminou em mim a história aqui. A Bíblia fala que Jesus, ele diz, aquele que não tiver pecados, atira a primeira pedra. Todos deixam a presença de Jesus e daquela mulher. Ficam só Jesus e ela. E ela talvez pensou, é ele que vai me matar. É ele que vai me condenar. É ele que vai me apedrejar. Mas Jesus olha para ela e fala, está começando uma história nova para você. Uma oportunidade nova está sendo aberta para você agora. Eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Eu te perdoo, eu te amo. Vá e não peques mais. E viva uma nova história. Porque hoje não está terminando a sua história. Hoje está começando uma nova história em você. Queridos, eu gostaria muito que você abrisse o seu coração. Porque eu quero terminar essa palavra contando um testemunho nosso aqui, da nossa casa. Coloca para mim a foto no telão, por favor, que eu mandei no grupo. Coloca, por favor, essa foto. Essa foto aqui, ela é do dia 24 de setembro de 2017. 24 de setembro
de 2017. Algumas pessoas estavam presentes nesse dia. Alguns conhecem essa história que eu vou contar aqui agora. Nesse dia, ali está de pé, do lado esquerdo de você que está vendo a foto, o meu pastor, o pastor Rodrigo. Estão de joelhos ali a pastora Janaína e eu nesse mesmo altar. Foi nesse dia 24 de setembro de 2017, há 5 anos atrás. Hoje é 25, ontem completou 5 anos, que nós recebemos aqui no altar a missão e a unção do nosso pastor, de levar adiante essa obra, de continuar essa obra, essa igreja que ela já tem mais de 16 anos de vida, e nós há 5 anos assumimos aqui. E quando nós assumimos, nós encontramos muitos desafios. Primeiro, por substituir um pastor extraordinário, que é o pastor Rodrigo. Era um grande desafio, uma grande igreja. Segundo, por causa da nossa inexperiência em estar à frente de uma obra, aliado a outros desafios. Nós passamos por situações aqui de divisões, pessoas que dividiram a igreja, saíram daqui. Passamos por situações de palavras, logo no começo. Essa igreja está terminando. Essa obra vai terminar daqui a pouco. Daqui 3 meses, diziam, essas portas estão fechadas. Passamos por situações de lutas internas, espirituais, lutas físicas. Em 2019, 2 anos depois que a gente assumiu, aconteceu um incêndio aqui na nossa igreja, uma quarta-feira, que nós chegávamos para o culto, o teto da nossa igreja pegou fogo, foi todo destruído. Nós precisamos reconstruir a nossa igreja. Passamos pela reconstrução, pela pandemia, e muitas pessoas pensando que tudo tinha acabado. Mas Deus sempre dizia ao meu coração, ao coração da pastora, ao coração dos líderes, porque Deus não faz nada sozinho, Ele faz na unidade. Homens e mulheres que estão aqui, que chegaram depois, líderes e discípulos, não vai acabar aqui, vai continuar. E o testemunho é que os 5 anos se passaram. Milhares de pessoas conheceram Jesus através dessa obra. Milhares de pessoas se renderam a Cristo diante desse altar. Nós batizamos mais de 500 pessoas nesses 5 anos. Mais de 500 pessoas. Nós vivenciamos e contamos inúmeros testemunhos. Testemunhos de cura, de libertação, de vidas restauradas, de casamentos restaurados, de filhos libertos, de pessoas que conheceram Jesus, que foram transformadas, libertas da miséria, libertos dos vícios. Inúmeros testemunhos, projetos, sonhos realizados através das palavras que saíram desse altar. O reino, ele avançou em todos os sentidos nesses 5 anos. O reino avançou em almas que foram ganhas. O reino avançou em projetos que foram conquistados. Nesses 5 anos nós reconstruímos a nossa igreja, que se você olhar as fotos antigas, você vai ver que ficou mais linda ainda do que era antes. Nesses 5 anos nós conquistamos sonhos, nós abrimos novas obras, nós reestruturamos fisicamente e espiritualmente. E hoje, novas histórias estão sendo escritas aqui. Sabe por quê? Porque lá atrás, uma unção foi liberada desse altar. Uma unção foi liberada. Pessoas que estavam aqui, junto de mim, junto da pastora, líderes que estão aqui até hoje, eles disseram: a história não vai acabar aqui, ela vai continuar a partir daqui. Querido, e foi muitas vezes que o inimigo quis dizer: vai acabar. Foi muitas vezes que o inimigo soprou aos nossos ouvidos: não vai dar certo,
vai fechar, não vai acabar, mas em todas as vezes, Deus diz: eu vou recomeçar, eu vou escrever uma nova história. Eu estou aqui hoje para falar com você que Deus, Ele quer que comece uma nova história a partir de você, a partir dessas pessoas que não pararam lá há 5 anos atrás. Não falo só de mim, eu falo de muitos outros. Outras histórias foram escritas. Quando eu aproveito a oportunidade que Deus me dá, quando eu entendo o plano que Deus tem, mesmo não sabendo quanto Ele é grande, mas eu digo sim para Deus, eu creio que Deus pode fazer algo mais. A situação que eu estou vivendo pode ser terrível, a situação que eu estou vivendo pode ser uma situação totalmente adversa, mas Deus diz assim: não vai acabar aí, vai começar uma nova história, e vai começar em você, filho, uma nova história para sua família, uma nova história para sua casa, uma nova história para essa cidade. Vai começar em nós hoje uma nova história para Patos de Minas, vai começar hoje, aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, fica de pé. Você que quer viver essa nova história, você que não quer que a história seja interrompida em você. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Deixa só mais um minutinho, Tiago. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Há uma oportunidade aqui hoje. Você pode decidir por um futuro diferente hoje. Você pode decidir que a sua vida não vai parar na situação de dor que você está vivendo hoje. Você pode decidir crer nessa palavra e ouvir aquilo que Deus falou e dizer: Senhor, eu quero viver uma nova história. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Se você crê que Deus quer escrever uma história nova na sua vida. Pastor, a minha história ainda está andando, mas eu sei que vai dar ruim. Eu sei, pastor, que não vai dar vida no final. Então fala com Deus agora que você quer viver os planos dele. Fala com Deus agora que você quer viver os projetos dele. Por um minuto ore ao Senhor. Por um minuto clame ao Senhor. Por um minuto agora fala com Deus que você crê que não vai acabar em você, que não vai acabar em você, mas vai começar em você uma nova história, um novo tempo. Que a história acabou e que você perdeu.